Graça e paz, queridos, é uma alegria estar aqui. Estamos, eu e Denise, impressionados com o resultado que a BCB tem alcançado e o impacto que isso vai gerar no Brasil em aconselhamento bíblico. Essa é a minha família, para vocês conhecerem. Minha linda esposa está conosco aqui. Quero agradecer o Flávio, a BCB, de nos darem a oportunidade de estarem com vocês. Muito bom a conviver, rever muitos dos amigos que muitas vezes por causa do trabalho nós não vemos mais. Reencontrar Edson Naves, esposa, tem uma história de aprendizado teológico, de mudança de convicções bíblicas, de me tornar mais bíblico por influência de Edson Naves como meu professor. Mas ele era novinho ainda, fique em paz. Ele começou bem cedo, mas uma alegria ver o que Deus está fazendo aqui. E essa é a minha família, a Denise, minha esposa, Débora, a nossa primogênita, e o Daniel, ele tem 14 anos, está com 1,87 m de altura, uns 3 de largura, é um gigante, mas é uma alegria. E eu sou o pastor Darcy, e antes que você me venha falar que você tem uma tia que se chama Darcy, eu já sei. E eu precisei de aconselhamento por causa disso, sabia? Eu tinha um trauma lascado e eu fiz aconselhamento. E o aconselhamento, ele me levou a entender que o meu nome é bíblico. Depois de um aconselhamento que eu fiz, eu resolvi o trauma que eu tinha com o meu nome, porque toda hora todas as pessoas insistem em me perguntar ou falar pelo telefone. Gostaria de falar com a dona Darcy? Dona Darcy sou eu. E eu fiz um aconselhamento e o conselheiro me levou a entender as propriedades do meu nome e eu descobri que o meu nome é bíblico. E lá em Mateus 7,7 está escrito assim: pedi, Darcy vos-á. E vocês acabaram de ter um belo exemplo do que é um aconselhamento integracionista, dá nessas coisas, não é? Abra sua Bíblia comigo em Colossenses capítulo 3. A Bíblia tem toda a resposta. Tem. Eu sempre disse isso, uma vez estava falando para jovens, falei, a Bíblia tem resposta para tudo que você precisa, jovem. Aí ele levanta a mão, um jovenzinho lá, e diz, pastor, posso fazer uma pergunta? Eu disse, claro. A Bíblia tem resposta se é para eu trocar o meu carro esse ano? Aí queria apurrinhar, não é verdade? E eu disse, tem. Você tem dinheiro para trocar o seu carro, meu filho? Ele disse, não. Então não é para trocar, porque a Bíblia diz para não ficar devendo nada para ninguém. Eu achei que ele se convenceu disso, ele levantou a mão de novo. Pastor, posso fazer mais uma pergunta? E eu disse, pode. A Bíblia tem resposta qual é a marca, o modelo, o ano do carro que eu vou comprar? Eu disse, tem. Aí ele, onde está, pastor? Ele achou que eu ia abrir, né, Pierre? Compre uma Volkswagen e tal. Né? Chery não, porque é heresia, está na Bíblia comprar um Chery. Não é? Aí eu disse para ele, tem. Deus nos dotou com imagem e semelhança. E Ele deu para nós as capacidades para escolhermos bem, através de bom raciocínio, usando a nossa emoção. Então Deus deu a você a capacidade de fazer uma boa escolha, analisando racionalmente o carro que você vai comprar, se você vai poder pagar IPVA depois, manter esse carro com o combustível que ele gasta. Deus deu a você também a capacidade, por amor a mim e a você, da gente ir lá na concessionária, ver o carro, e o nosso coração começa a bater por aquele carro. O carro parece até que pisca para a gente, não é verdade? E você pode escolher. A Bíblia tem respostas. A última pós que eu fiz, eu me meti numa faculdade humanista. Eu queria me meter no meio dos humanistas para ver o que ia acontecer. Confesso que no primeiro dia eu tentei desistir, a minha esposa conselheira, tem o dom da misericórdia, muito motivadora, e ela foi me buscar na faculdade, eu falei, estou largando, não sei porque que eu inventei esse negócio, eu estou fora. Ela falou, não, calma, primeiro dia. Porque eu era o vovô da turma, toda aquela turma tinha pais mais novos do que eu,
E aquela coisa da meninada fazendo pós-graduação, todos os profissionais já trabalhando, mas meninada, não é? Eu falei, não, eu não tenho que aguentar isso. Eu estou ficando velho, você já viu que eu estou andando de bengala, né? Disso é de sei lá o que, mais para frente. E eu disse, não vou fazer. A Denise, não, faz, fica mais um pouquinho, experimenta um pouco mais. E eu não sabia o que Deus ia fazer naquela faculdade. Na minha matéria de ética, meu professor de ética, que é o camarada mais sem ética que eu já conheci na face da terra, eu sempre me apresentei como pastor, eles se assustavam, os meus colegas se assustavam. E esse professor disse, olha, eu vou falar umas besteiras aqui, tá bom, Darcy? Você não tem problema com isso. Eu falei, não, a aula é sua, professor. Aí ele perguntou, você vai participar das besteiras comigo? Eu falei, não, professor, o senhor tem problema com isso? Ele falou, não, então tá bom. Mas esse professor estava tateando, não é, como responder uma questão ética no mundo corporativo. E eu disse a ele, professor, eu posso falar o que a Bíblia diz sobre isso? E ele disse, pode. E eu abri em Colossenses, capítulo 4, versículo 1, você está aí já na página. E ele estava tentando responder como líderes corporativos podem humanizar o ambiente de trabalho tratando os seus funcionários com mais dignidade, os seus colaboradores com mais justiça ou justeza. E eu li Colossenses 4:1, olha, a palavra de Deus diz assim, professor, senhores, que pode ser muito bem traduzido por líderes hoje, tratai os servos ou colaboradores com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Aquele professor ficou olhando para mim e disse, palavra de Deus, a Bíblia diz isso? Ele falou a palavra de Deus, ele falou, a Bíblia diz isso? Falei, diz, professor, e muito mais. A verdade é que depois dessa aula, no intervalo, começaram a aparecer os crentes da sala, não é? No intervalo começaram a passar, passa o senhor, Darcy, passa os seus miseráveis, onde você estava até agora? Mas a verdade é que esse professor permitiu que essa aula terminasse assim. Num outro dia, um grupo estava apresentando trabalho, falando sobre as crueldades da avareza, da ganância no mundo corporativo. Eu abri para ele, em 1 Timóteo 6, mostrei para esse professor o que a Bíblia diz sobre o amor do dinheiro, que é a raiz de todos os males. Ele olhou aquilo, terminou a aula, ele não falou nada. Numa aula posterior, ele começou a aula assim, gente, eu fui embora a semana passada, mas eu preciso abordar um assunto aqui. Aí ele disse assim, o Darcy tem uns insights bíblicos. Né? Eu tinha um colega que falava, desce um negócio sobre você. Darcy falava, desce não, você está confundindo as coisas. Mas ele disse assim, o Darcy tem uns insights bíblicos que eu gostaria que todos vocês ouvissem. E ele, no início da aula, disse, Darcy, você pode explicar aquele texto para nós de novo? Eu estou falando de uma faculdade humanista. No meio de um antro humanista, onde eles creem que o homem tem a resposta. E a Bíblia estava impactando esse professor de ética, impactou todos os meus professores. Em todas as aulas, Deus deu a oportunidade de abrirmos a Bíblia e a palavra de Deus dar as respostas que eles estão tateando para o mundo corporativo. A Bíblia tem todas as respostas. Creia nisso. Esses tempos atrás, tive a oportunidade de encontrar o Flávio lá, nós fomos falar num encontro, numa jornada de aconselhamento, num congresso de aconselhamento bíblico promovido pela capelania, pela helenivação, e era no Mackenzie, e quando eles me mandaram o assunto, eu falei, esses presbiterianos devem ter se reunido, pegaram os assuntos, e aquele assunto que nenhum deles quis, mandaram para mim. Mas ele é batista mesmo, vamos ver se ele é bom, não é? Vamos ver se batista conhece a Bíblia. E mandaram o assunto, aconselhamento para pedófilo. Falei, não. Confesso a você que lá no meu escritório eu me ajoelhei diante de Deus e falei, Senhor, eu sou incapaz. O que eu vou falar? Eu fucei todas as coletâneas de aconselhamento bíblico que eu tenho na minha biblioteca, livros, conversei com amigos. E agora, Senhor? E eu me ajoelhei e falei, Senhor, eu sou incapaz. Não sei nada sobre aconselhamento com pedófilo.
Nunca fiz aconselhamento com pedófilo. Depois desse estudo eu estou esperando abrir o meu gabinete e entrar alguém lá, olha, eu sou pedófilo, preciso de aconselhamento. Agora Deus já me capacitou. Olha, a Bíblia respondeu. A Bíblia respondeu. A Bíblia fala sobre como aconselharmos um pedófilo. E sabe, você pode ter já conversado com um pedófilo e não sabe. Existe uma questão na igreja, não é? De que para se ter um bom casamento precisa se fantasiar no casamento, na relação física sexual. Já viu isso? Está na igreja. E tem alguns indivíduos que a fantasia deles é a colegial. Isso é pedofilia. Eu não quero uma colegial no meu casamento, na relação sexual. Eu quero a Denise, que cresceu comigo, que viveu comigo, que amadureceu comigo. Se eu quiser uma colegial nessa área, isso é pedofilia. E nós precisamos tratar disso. Nós precisamos aconselhar as pessoas com respeito disso. E a Bíblia responde. A Bíblia respondeu tudo sobre pedofilia. A Bíblia deu para mim, o Espírito Santo me conduziu pela palavra e eu aprendi como aconselhar pedófilos na Igreja Batista de Vila Mariana, no nosso programa de aconselhamento bíblico. A Bíblia tem respostas. A Bíblia tem toda a resposta que eu e você precisamos. Colossenses capítulo 3, versículo 16. A palavra de Deus diz assim para nós: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Vamos orar? Querido Deus, quanta edificação o Senhor tem nos dado nesses dias aqui. Muito obrigado por esse privilégio enorme que temos em estudar a Tua Palavra, em aprender a Tua Palavra. Muito obrigado pela iluminação do Teu Espírito Santo em nossas mentes. Muito obrigado, Senhor, pela orientação do Teu Espírito em nossas almas, corações, para que apliquemos agora essas verdades, de maneira que o Senhor seja glorificado na beleza da Tua sabedoria e santidade. Estamos aqui de novo, Senhor, frente a frente com a Tua Palavra. Queremos nos render agora à ação do Teu Espírito que habita em nós. Ajuda-nos, Senhor, a entendermos a Tua Palavra como convém e a aplicarmos de maneira que o Senhor seja glorificado. Peço por mim, Senhor, não permita que nada que eu falar, nenhum gesto, macule, atrapalhe, Senhor, a exposição das Sagradas Escrituras. Fala comigo, Senhor, fala com este povo Teu, mais uma vez, edifica-nos, nos prepara, nos orienta, para que possamos continuar experimentando, usufruindo e desfrutando, Senhor, de todo esse privilégio que o Senhor nos dá, de servirmos ao Senhor na seara. Rogamos por isso, Pai, pedimos a Tua bênção em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Gostaria de fazer uma declaração para vocês. Aconselhamento bíblico não é uma opção, é uma ordem. Muitas pessoas olham para o aconselhamento bíblico como uma opção a mais. Não é. É a única opção, se você quiser. É uma ordem dada por Deus para mim e para você. E eu e você precisamos fazer aconselhamento bíblico. Você não pode fazer todos esses módulos aqui, ir embora para sua casa, pegar essa pasta linda que recebemos nesse congresso e colocarmos lá na nossa prateleira, na nossa biblioteca e esquecemos disso. Deus quer que você agora se meta numa vida de aconselhamento bíblico. É uma ordem e deve ser feita exclusivamente por meio da suficiência das Escrituras. E por que eu faço essa declaração? Deve ter desligado aqui. Oh, voltou. Porque a carta de Paulo aos Colossenses tem um propósito. E o propósito é promover dedicação exclusiva a Cristo,
como cabeça suficiente da igreja, ao confrontar suas perfeições, as perfeições de Jesus Cristo, com as imperfeições do sistema religioso, filosófico e educacional, desenvolvido e ensinado em Colossos. Mas o que me impressiona na palavra de Deus é como ela é atual, como ela responde para mim e para você agora. E a carta de Paulo aos Colossenses, palavra de Deus, porque foi inspirada pelo Espírito Santo. Então, Colossenses, como a palavra de Deus, hoje, a mim e a você, como conselheiros bíblicos, ela quer promover dedicação exclusiva a Cristo. E como o cabeça desse aconselhamento que fazemos. Ele é que manda, Ele é que determina, Ele é quem ensina. E isso é feito através das perfeições da palavra de Deus, em relação a um sistema que existe religioso, filosófico e educacional em nossos dias. A mensagem dessa carta é a superioridade e suficiência da pessoa de Cristo e da sua obra como cabeça da igreja. E exige dedicação exclusiva em palavras e em ações. O meu aconselhamento bíblico precisa ser exclusivamente dedicado a Cristo. As tarefas que eu irei desenvolver e pedir aos meus aconselhados precisam vir do Senhor Jesus Cristo, da sua palavra para mim. As minhas considerações, as leituras que eu farei dos problemas afins que eu terei no aconselhamento bíblico, precisam ser feitas de acordo com a leitura que a palavra de Deus faz. Uma vez um pastor me procurou lá e falou: gostaria muito de trabalhar no seu programa de aconselhamento bíblico. E eu disse para ele: ótimo. E ele se julgava apto a isso, porque ele havia feito psicologia. E eu disse: ok. Eu vou fazer uma pergunta para você e você me responde. E, dependendo da resposta que você me der, eu vou ver se você pode mesmo trabalhar aqui no nosso programa de aconselhamento bíblico. E eu perguntei para ele: se aparecer um indivíduo aqui para tratar de problema de autoestima, o que você faz? Eu esperava que ele fosse dizer: eu não acredito em problema de autoestima. Mas ele disse assim: eu rapidamente tratarei esse indivíduo com a pirâmide de Abraham Maslow. E eu disse para ele: você não pode trabalhar nesse programa. Porque a pirâmide de Jesus Cristo vira a pirâmide de Abraham Maslow de ponta cabeça. Não existe autorrealização para nós. Jesus ensina que se você não tomar a tua cruz, não negar-se a si mesmo, você não é digno de ser discípulo de Jesus. Virou, ponta cabeça, a pirâmide de Abraham Maslow e Rogers. Se não houver dedicação exclusiva em palavras e em ações à palavra de Cristo, nosso aconselhamento não será bíblico. Não será bíblico. Como é que a palavra de Deus nos leva a entender isso? Primeiro, a ordem que tem aí no versículo 16. Habite é um imperativo na língua grega. Quando você encontra o verbo ensinar ou instruir e aconselhar, nós temos dois particípios na língua grega que assumem a força do imperativo habite em vós. Por isso eu estou dizendo que é uma ordem. Essa é a sequência gramatical da língua grega, da língua que Deus usou para narrar a palavra de Deus, e nós precisamos considerar isso. E quando eu encontro esses dois particípios seguidos desse imperativo na língua grega, esses dois particípios assumiram, assimilaram, trouxeram para eles a força do imperativo, da ordem que existe no habitar. Por isso, aconselhamento não é uma opção, é uma ordem. E eu vou desenvolvê-lo totalmente na dependência da pessoa do Senhor Jesus Cristo. O problema é que a igreja do Senhor Jesus Cristo, na sua grande maioria, nós somos minoria aqui. Eu estou impressionado com o número
de crentes em Cristo Jesus neste congresso. Falei para o Flávio, nós não sabemos qual é o tamanho do impacto que o Brasil terá com vocês. Daqui a alguns anos nós vamos descobrir. Mas se você levar a sério o aconselhamento bíblico, você há de ver o que Deus pode fazer através da sua vida, totalmente dedicada à palavra de Deus, que tem todas as respostas. Vocês vão ver já já aqui. E a verdade é que eu preciso olhar para isso como uma ordem, mas a maioria das igrejas no Brasil não olham para isso como uma ordem, olham como uma opção. Você, se já está fazendo aconselhamento bíblico, deve já ter ouvido assim alguém dizer para você, mas eu quero uma opinião profissional, pastor. Já ouviu isso? Isso é um crente dizendo que aconselhamento bíblico para mim é uma opção. Opção. Então é uma ordem. E eu preciso me meter em aconselhamento bíblico. E aconselhamento bíblico não é feito somente dentro do gabinete, numa mesa ou num sofá onde o meu aconselhado senta. Muitas vezes acontece assim, mas muitas vezes não. Uma vez eu estava ajudando uma igreja ali no Vale do Paraíba e uma mãe me procurou, ela uma psicóloga de renome mundial, trabalhava inclusive com o programa de pastores na Inglaterra. E ela chegou para mim e disse, pastor, me ajuda. Eu falei, o que foi, minha filha? Ela falou, olha, não tenho mais o que fazer. Estou ouvindo uma mãe, psicóloga, com um filho, mais ou menos com 5 anos de idade, dizendo, eu não sei mais o que fazer, meus amigos não conseguem me ajudar. Esse menino, ele era aquele indivíduo que mordia todo mundo na escola, dilacerava as costas dos amigos. Eu olhei para aquele serzinho de 5 anos de idade e eu vi aquele camarada do filme Silêncio dos Inocentes. E eu perguntei para ela, você já tentou disciplina e admoestação bíblica? E ela disse, não sei nem o que é isso, pastor. E eu expliquei para ela, para o marido, o uso da vara. Aliás, queridos, deixa eu só dar uma informação importante. A lei no Brasil não é contra castigo físico. A lei no Brasil é contra a violência doméstica. Nós não somos condenados por usar vara. Eu ensino o uso da vara publicamente na minha igreja. Isso vai para a internet, todo mundo ouve no Brasil. E nunca serei processado por isso. Desde que se faça da maneira bíblica. Somos contra a violência doméstica. Eu sou contra a chinelada, eu acho que isso é pecado. Se você dá chinelada no seu filho, você está pecando contra Deus e contra ele. Sou contra beliscão, sou contra puxão de cabelo. Eu fui criado por uma mulher italiana mafiosa. Ela já está no céu. Mas ela autorizava eu falar. Minha mãe, antes de aprender a disciplina bíblica, meu irmão é pastor, não tem nada disso. Essa ilustração só eu tenho. Eu trago no corpo as marcas de ter sido filho de uma mafiosa. Aqui eu tenho uma vassourada, aqui eu tenho uma cadeirada, aqui eu tenho uma garfada e aqui uma copada. Todos? Uma vez eu preguei isso numa igreja, um menino depois lá na porta falou, deixa eu ver, deixa eu ver. Ele não acreditava. Aí ele pôs a mão nas marcas. Tomé. Mas ele não era o Tomé, não. Era o Tomé, não. Mas não somos. Na verdade, a vara bíblica é nada mais, nada menos do que o mecanismo que Deus criou para você chamar a atenção do seu filho na infância. Só isso. E se você chamar a atenção do seu filho com 3 varadinhas só, que eu aprendi de cor, Deus é amor. E não ensinar, não aconselhar, a palavra lá que está lá é a mesma palavra de Colossenses 3,16. Nós ensinamos os pais da nossa igreja a chamarem a atenção da alma dos seus filhos com a varinha. 3 varadinhas é suficiente. Se o filho não for muito pecador. Se puxou o pai, é um terror, precisa de 6. Se puxou a avó sogra, de 8. Estou brincando. 3 varadinhas. A criança faz assim, olha para você, chora, mas você vê que a alma dela veio para você. Deus falou, está aqui a alma do seu filho. Agora admoesta, ensina a minha palavra a ele. Se você não ensinar, você está pecando contra Deus.
Meus filhos foram educados na disciplina e demonstração do Senhor desde os 8 meses de idade. Ambos. Tirei a fraldinha, Denise tirou a fraldinha, 3 varadinhas só. Acabou. Você fala com esses meninos agora, você quis cortar o pulso alguma vez por causa de varinha e disciplina? Nada. Minha filha está namorando, o menino é lá de Goiânia, por isso que namora, 1.200 quilômetros. Mas já está falando em casar, não é? Ter filhos. Sabe o que ela fala? Pai, mãe, eu vou educar meus filhos na disciplina e na demonstração do Senhor. Essa minha filha, com 6 anos, ensinou uma senhora a educar o filho dela na disciplina e a demonstração do Senhor. Nós ouvimos isso de uma mãe. Então, isso não é errado. E não somos condenados no Brasil por causa disso. Pode ensinar, mas tem que ensinar o uso certo da vara com a demonstração. Em todo o tempo na Bíblia, quando você vê a palavra vara, você vai ter uma palavra seguida de demonstração, de ensino, de instrução. Por que Deus faz isso? Porque a vara é para chamar a atenção apenas da alma da criança. Isso é aconselhamento bíblico. Isso é ensino bíblico. Então vamos lá. Esse menino aprendeu a disciplina, a mãe permitiu que a palavra habitasse ricamente no coração deles. Mas sabe como se deu esse aconselhamento com esse serzinho de 5 anos? Embaixo de uma goiabeira. Peguei esse serzinho com todo cuidado, não é? Não dando muito o meu braço para ele não morder. Aí ele olhava para mim, eu fazia assim. Fomos para baixo de uma goiabeira. Peguei uma varinha da goiabeira, descascando, conversando com ele. Peguei uma goiaba, dei para ele. Ele achou um bichinho, ficou todo horrorizado. Eu peguei o bichinho, falei, isso aqui é bichinho de goiaba. Pus na boca, comi. Ele falou, você come bicho, pastor? Ixi, como pastor, eu como tanta coisa, meu filho. Mas eu expliquei para ele, olha, o bichinho de goiaba come goiaba, então é uma goiaba que anda. Ah, ele achou ótimo aquilo. Aí eu pegava uma goiaba e ele só queria comer o bichinho. Fiquei com umas 3 goiabas, né, do meu lado, ele só no bichinho. Mas essa foi a interação para que eu ensinasse para esse menino que ele ia entrar num programa de disciplina e demonstração bíblica. Mostrei a vara para ele, pedi que ele batesse na minha mão, ele bateu, aí eu pedi a mãozinha dele, dei 3 varadinhas, ele fez, falei, arde, né? Mas já vai passar. Passou, falou, sua mãe, seu pai agora, cada vez que você morder um colega na escola, cara, não pode morder colega na escola, Jesus não quer isso. Jesus fala para a gente amar os amiguinhos. Deixa eu dar uma mordida no seu braço. Ele fez, não, pastor, dói, né? Dói, também dói nos seus amigos. Ele frequentava a escola de uma senhora da igreja. E os pais começaram a aplicar a disciplina e a demonstração. O aconselhamento se deu debaixo de uma goiabeira. Sentado ali embaixo, eu e aquele serzinho de 5 anos sendo aconselhado biblicamente, a agora assimilar a disciplina e a demonstração do Senhor. Semana seguinte eu estava na igreja, a senhora da escola passou por mim e falou, pastor, o senhor é santo milagreiro. Falei, eu não, minha irmã, não fiz nada. O que aconteceu? Ela me contou, o menino está mudando da água para o vinho. Esse é o poder da palavra de Deus que tem todas as respostas. Então como é que a gente faz isso? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Essa expressão é uma expressão que Paulo usa porque ele conhecia esse uso entre os rabinos da sua época. Quando um rabino dizia habite em você, a ideia é que aquela pessoa que habita na casa é o mestre, é o dono, é o chefe. Quando Paulo faz uso dessa expressão que ele, por vezes, afins ouviu de rabinos com os quais ele conviveu, aos pés de quem ele foi educado, ele lembra dessa ideia e Deus permite que ele use isso. E então ele diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Em outros termos o Senhor seja o seu líder, o seu orientador, a sua direção. É Ele que determina as palavras que vamos usar. Mas isso está num contexto. Quando Paulo diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, ele está se reportando a Colossenses 2:8. Abre lá. Paulo sabia
que havia na igreja de Colosso, entre os crentes de Colosso, uma influência, um ataque constante de ideias filosóficas, vãs, sutilezas, tradições que maculavam a palavra de Cristo. Olha só o que diz o texto: cuide, que ninguém vos venha enredar com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Sabe o que é isso hoje, gente? Integracionismo no aconselhamento bíblico. É isso. Quando nós falamos em integracionismo, quando a gente fala, olha, cuidado, cuide que ninguém vos venha enredar com integracionismo no aconselhamento bíblico, é quando eu começo a dar ouvido, é quando eu começo a dar os meus olhos, é quando eu começo a dar o meu coração a filosofias, a ideias humanistas que estão surgindo no nosso meio. Quando eu começo a dar o meu coração, os meus ouvidos, os meus olhos, a minha alma, a vãs sutilezas. Vãs sutilezas aqui no contexto eram aquelas as situações místicas que existiam nas religiões dos mistérios da época. A gente sabe por aí, entre a igreja, que existe um programa de regressão psicológica, usando lá um termo bíblico de Jeremias. Não vou dizer aqui o programa por uma questão de ética, porque senão vão acusar o ABCB disso. Mas existe, que você olha para trás, precisa se libertar, não é? Lá do teu passado, que nada. A palavra de Deus diz que a graça é superabundante, e que quando eu sou visitado pela graça, toda a maldição acabou. Mas existe no meio evangélico um sistema de regressão psicológica em nome de Jesus. Vamos esquecer que muita gente usa o nome de Jesus e o Senhor vai dizer: não vos conheço, apartai-vos de mim. Explicitamente, diz a Bíblia, abertamente. Isso é vã sutileza, está vendo? Sutil, entra para dentro da igreja parecendo Bíblia, parecendo a palavra de Deus. Quando eu fiz a minha integralização de créditos, eu tive, como qualquer um de vocês terá, se for fazer, psicologia pastoral. Que horror! O camarada chegou a defender que a homoafetividade era genética. Mas mandou ler um livro que deixou a minha alma eclipsada, porque o título era O Eclipse da Alma. Quando eu li aquele livro, escrito por um pastor, minha gente, a minha alma ficou eclipsada. Eu até desenvolvi uma série na minha igreja, O Verdadeiro Eclipse da Alma. Mas é uma sutileza que vai entrando, que vai assimilando, que vai possuindo o coração da gente. E as tradições dos homens. Isso está mais ligado a esses conceitos religiosos, muitas vezes, que temos, que aparentemente vêm como conceito bíblico. E nós não imaginamos o mal que faz para isso. Um conceito bíblico que eu tenho lidado, eu tenho uma sala de aula na minha igreja, anual de educação de filhos na infância, a disciplina e a demonstração bíblica. E um conceito que está até sendo divulgado na televisão por uma pessoa que é evangélica, frequenta a igreja até de um colega meu que E ela tem falado para os pais que ponham o seu filho no cantinho do pensamento. Já ouviu isso? Não usa a disciplina bíblica. Põe no cantinho do pensamento. O que a Bíblia diz que está ligado ao coração do nosso filho? O que ele vai pensar no cantinho de pensamento? A estutícia está ligada ao coração da criança. Eu boto ele no cantinho do pensamento, o que ele vai pensar? Estutícia, minha gente. Vai ficar lá pensando que hora que ele vai sair, por que o meu irmão não vem para cá, não é? A mãe sai, ele fica fazendo careta para a mãe. É isso que acontece no cantinho do pensamento. Mas isso é conceito que vai
parece tomando o lugar de Bíblia. Por exemplo, eu já vi gente defender que a vara é um conceito, não é um mecanismo. Não, a vara é um mecanismo bíblico para chamar a alma do seu filho. Creia nisso. Eu criei 2. Nenhum deles quis cortar o pulso por causa da varinha. Alguns de nós ainda chamam, né, varinha do amor. A minha era a varinha da disciplina mesmo. Que eles sabiam que eles iam para a varinha porque pecaram. Mas quando você não cuida, olha lá o que diz o verbo. Cuide. Esse verbo na língua original é olhe bem, fique com os olhos bem abertos, os olhos da alma, do coração, para que ninguém escravize. Enredar é escravizar você. Senhor, com depressão, em vez de procurar aconselhamento bíblico, crente, ele resolveu procurar opinião profissional. Foi a um psiquiatra. O psiquiatra, vendo que não era uma coisa orgânica, disse assim para ele, olha, o seu assunto não é comigo, mas eu vou indicar você, e o psiquiatra era um espírita, eu vou indicar você para essa pessoa aqui, vai lá e faz uma consulta com essa pessoa que ela vai te ajudar. Foi lá o crente com a mulher dele, para o pai de santo. Olha o que aconteceu, isso é verdade, isso não é piada não, é verdade o que aconteceu. Ficaram lá esperando um tempão, aí o pai de santo mandou ele entrar, ele sentou na frente do pai de santo, ele nem se apresentou. Ele sentou na frente do camarada lá do capeta. O camarada perguntou para ele assim, o senhor é um crente em Cristo Jesus? Ele pensou, acho que o médico falou isso para ele, né? Falou, sou. O senhor vai embora daqui. O senhor já tem tudo para ser curado. O que o senhor está fazendo aqui? Vai embora daqui, levante-se daqui e vai embora desse lugar. Toma, antamanca. Você tem Jesus Cristo, você tem a palavra de Cristo, você tem a palavra de Deus que é boa, que edifica, que revigora, que corrige. Você vai atrás dessas coisas, olha o que o diabo fala. Você já tem tudo o que você precisa. Vai embora desse lugar. Abra os olhos, bem abertos, para que ninguém escravize você com filosofia, vã sutileza e tradições dos homens. Habite ricamente em você, conselheiro, a palavra de Cristo. Vocês tiveram muita palavra de Cristo nesses dias aqui. Vai para essa apostila de novo. Estude, leia livros. A todo tempo foi falado de livros para vocês aqui. De editoras que estão exclusivamente publicando livros sobre aconselhamento bíblico. Leiam, estudem. Conversem entre vocês, vai para a página do Facebook, veja o que está sendo disponibilizado lá. Tem dúvida? Ligue para conselheiros. Olha, estou tratando de um assunto assim, como é que você trata? Você já tratou? Como é que a gente faz? E aí, você vai ver o que vai acontecer. O seu aconselhamento vai ser bíblico, porque habita em você toda a palavra de Cristo. E você então vai aconselhar mutuamente em toda a sabedoria. Em toda a sabedoria. Aconselhar aqui, a palavra literalmente é colocar na mente. Traduzida para admoestação, exortação, ensino algumas vezes. 2 pais da igreja, um chamado Filo, outro Clemente, de Alexandria, eles usavam essa palavra para dizer o seguinte, são os indivíduos mais próximos dos apóstolos. Eles diziam que a palavra noutel é a instrução do Espírito Santo em nossas vidas para nos levar ao aperfeiçoamento. É isso. Isso é aconselhamento. Nós instruímos com a palavra que habita ricamente em mim, o Senhor é o líder, Ele manda, é a Bíblia que fala. E então a instrução vem, o ensino vem, a correção vem. Nós temos um colégio lá na Vila Mariana, 440 alunos, desde o berçário até o 3º médio. É o único colégio na zona sul de São Paulo que matricula crianças com distúrbios emocionais.
temos visto Deus tratar plenamente de crianças com hiperatividade, déficit de atenção, que aliás já não é mais problema naquela escola, porque nunca foi um problema. Depois então, dos veículos da informática mostrando para nós, das declarações de Leon Eisenberg, que é o pai da hiperatividade e déficit de atenção, dizendo: eu criei uma mentira. Agora eles mudaram o termo, agora o novo termo é DIPAC, distúrbio da atenção no centro do cérebro. Sabe o que é isso? Falta de disciplina de atenção, gente. Se é problema de audição, é problema de audição, vai ter que pôr aparelho e fim de papo. Agora, se a criança não tem atenção, não consegue prestar atenção, é falta de disciplina. É o que era a hiperatividade, mudou de nome. Mais uma vez, peguei um serzinho, 5 anos, feras, 5 anos é fera. A coordenadora falou: pastor, dá para o senhor tratar? Eu falei: traga aqui. Chegou o serzinho, cabelinho assim, tigelinha, invocadinho. Sentou lá no escritório, a gente sentou no sofá, dei um chocolate para ele, comeu um chocolate. E esse era um terror, roubava o lanche da meninada da sala, derrubava carteira no chão, brincava de toboágua, tobogã, tudo que você imagina na sala de aula. Um hiperativo. Ensinei para ele que ele ia ser disciplinado à luz da Bíblia, chamamos a mãe, esse menino não tinha pai. A mãe foi orientada, ela falou: era crente, vou imprimir a disciplina e a demonstração. Ensinei, mas eu disse para ele: eu vou botar um negocinho na sua mão. E peguei aquela pulseirinha. O que faria Jesus? Você vai pôr na sua mãozinha, e cada vez que você quiser roubar lanche de amigo, sair por baixo das carteiras, você vai lembrar que Jesus não faria isso. Eu não falei para ele pensar o que Jesus faria, porque se a estutícia está ligada no coração dele, é mandar ele para o cantinho do pensamento. Eu falei: Jesus não rouba lanche dos amigos. Aí ensinei para ele, mostrei que Jesus deu lanche para os amigos. Multiplicação dos pães, dos peixes. Não é? Falei para ele que Jesus respeitava as pessoas quando elas falavam. Mostrei textos bíblicos para ele. Uma semana depois a coordenadora foi chamada. Falei: e aí, coordenadora, como é que está o serzinho lá? Pastor, uma bênção. Uma bênção. Toda vez que ele tem aquela força pecaminosa dentro dele, a gente diz para ele: olha o pulso, olha o pulso. Aí ele olha para o pulso e ele lembra de Jesus. E esse menino resolveu o problema. A Secretaria de Educação da Zona Sul, quando um pai vai lá e ninguém quer matricular o filho nas escolas, eles falam assim: vocês já foram no Colégio Batista de Vila Mariana? A superintendente, delegada de ensino fala: vocês já foram no Colégio Batista de Vila Mariana? Aí os pais: não, nem sabemos onde fica. Eles dão o endereço. Fala: vai lá que eles vão matricular. Eu sei disso porque alguns alunos estão chegando lá. E nós perguntamos: como é que você chegou no nosso colégio? A Secretaria de Educação mandou eu vir aqui. Falaram que você vai matricular meu filho. Qual o problema do seu filho? E vem com rótulo. E esse rótulo não permite matricular em outras escolas. É crueldade com essas crianças. E a gente vê o que eles têm e fala: olha, essa escola é uma escola de confissão bíblico-teológica. Seu filho vai aprender Bíblia aqui. Aliás, lá na escola, a teologia tem o mesmo peso que matemática, português, inglês, reconhecido pelo MEC. Outro dia um moleque estava falando com a mãe dele: eu tenho que almoçar aqui na escola, mãe. A mãe deve ter perguntado: por quê? Porque eu tenho prova de teologia, mãe. Você sabe o que é prova de teologia, mãe? Eu chamei o diretor da escola e falei: o que você está fazendo com a teologia aí? Mas Deus está fazendo uma obra linda em aconselhamento bíblico com os alunos do Colégio Batista de Vila Mariana. Porque nós aconselhamos uns aos outros em toda a sabedoria bíblica. É Deus quem manda. E isso deve ser feito, o aconselhamento deve ser feito com dedicação exclusiva a Cristo. Faça em nome do Senhor. O que é fazer em nome do Senhor?
É terminar uma sessão de aconselhamento bíblico e dizer, vamos orar em nome de Jesus, amém? Nada, gente. Em nome de Jesus, eu falo em nome de Jesus. Se eu for falar no seu nome, algum dia em algum lugar, eu preciso falar o que você me disse para falar. Porque se eu falar o que eu quero falar, eu não estou falando em seu nome. Por isso, quando a Bíblia diz, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, isso aqui é aconselhamento bíblico, faça em nome do Senhor Jesus. Você tem que representar o Senhor Jesus. E você tem que sair daquela sessão de aconselhamento convicto e seguro de que Jesus faria exatamente aquilo que você pediu que eles fizessem. Jesus ensinaria exatamente aquilo que você ensinou. Jesus confrontaria da mesma maneira que você confrontou, porque toda a minha confrontação, todo o meu ensino, toda a minha tarefa está embasada, alicerçada totalmente nas Sagradas Escrituras. E por isso, agradeço a Deus esse privilégio. É um privilégio. Eu tenho visto a palavra de Deus tratar de síndrome do pânico, de gente que não conseguia mais sair de casa. Foram tratados pelo poder da graça da palavra de Cristo. Tinha uma mulher que ela não passava embaixo do Vale do Anhangabaú. Se você conhece São Paulo, você passa embaixo assim de um pontilhão. Toda vez que ela vinha com o carro ou com qualquer condução, ela exigia que a pessoa parasse, ela ia andando por cima do vale até o outro lado. E é distante. Ela deixou que a palavra de Deus tratasse do coração dela. Filipenses 4:8, pensa naquilo que é verdadeiro. O túnel não vai cair em cima de você. E se for para cair, minha filha, você pode estar na tua casa, o túnel vai lá te pegar. Ele vai lá. E vai pegar. A gente não pode enganar as pessoas. Sabe o que a gente agradece a Deus quando uma pessoa dessa entra, com um sorriso aqui, e a última tarefa dela foi, você vai vir com o Senhor, sozinha, de metrô, vai passar pelo Vale do Anhangabaú, lembrando da palavra de Deus, falando a palavra de Deus para a sua alma, até chegar aqui, na minha presença. Falei para o marido dela, você não vai acompanhá-la. Está proibido. O último dia dela, ela chegou sorrindo no meu gabinete. Depois de ver aquela mulher jogada numa situação terrível, eu vi um sorriso da graça no rosto dela. E ela dizendo, o Senhor me capacitou, pastor. Estou aqui. Ele me capacitou. Eu vim sozinha, pastor. Eu passei pelo Vale do Anhangabaú, eu entrei no metrô. Eu estou curada pelo Senhor. Esse é o resultado. Quais são os resultados? Igreja revitalizada. Igreja Batista de Vila Mariana é uma igreja revitalizada por causa do aconselhamento bíblico. Escola revitalizada. A Secretaria de Educação da Zona Sul de São Paulo vai lá na nossa escola e diz, o que é que vocês estão fazendo para ter esse tipo de coisa nessa escola aqui? A supervisora vai lá e diz, coordenadora, você pode me dizer qual é o segredo de ter esse tipo de ambiente nessa escola? Casamentos revitalizados. Casamentos que já estão em divórcio, já assinaram o divórcio, entram em processo de aconselhamento e se recasam, cumprindo 1 Coríntios capítulo 7. Se divorciar, que não se case, ou que se reconcilie com o seu cônjuge, com o seu marido. Voltando, entendendo que o estado de divórcio é errado e que eles precisam resolver isso. Não porque a Igreja Batista de Vila Mariana é a Igreja Batista de Vila Mariana, mas porque é um lugar que se entende que deve se permitir habitar ricamente a palavra de Cristo em nossas vidas. O Senhor é o líder. Eu digo para a minha igreja, a minha opinião é que menos importa nesse lugar. Mas o Senhor disse, a gente vai até a morte. Crentes maduros, aconselhando um ao outro. A maioria da minha liderança, se não toda já, passou pelo curso do Nutra.
foram treinados em aconselhamento. Líderes de pequenos grupos, diáconos, coordenadores de ministérios, todos se aconselhando mutuamente. Somos 1.100 pessoas, eu não tenho como aconselhar todos eles. Eu nem conheço todos eles. Ainda bem que em igreja a gente tem o subterfúgio de, ô irmão, ô irmã. Tem uns ainda que me provocam, o senhor sabe meu nome, pastor? Eu não sei, mas nunca mais vou esquecer. Qual é o seu nome? Aí escrevo num papel, fico decorando, outro dia eu chamo ele pelo nome, ele, agora sim, pastor, porque é muita gente. Como é que eu vou fazer isso sozinho? Nunca. Como é que os 5 pastores que estão lá fazem isso? Nunca. Precisamos de conselheiros metidos no meio do corpo de Cristo. Crentes maduros, a respeito dos de fora. Outro dia eu estava andando ali na calçada da igreja, indo para a igreja, tempo que eu andava ainda. E tinha um casal de velhos na minha frente, assim. E eu fui andando, ouvindo, e quando eles estavam passando na frente da igreja, o Senhor disse para a sua esposa, essa é uma igreja séria. Essa é uma igreja séria, apontando para nós. Fantástico. A última foi a Siri em português. Mandaram para mim, olha aí o que estão falando. Você bate lá, ou fala na Siri em português. Isso é para a glória de Deus, tá bom? Porque nós lá, sem a graça, ninguém presta. Mas você pergunta assim, qual é a melhor igreja de São Paulo? Sai lá. A melhor igreja avaliada nesse quesito é a Igreja Batista de Vila Mariana. Cita a rua Joaquim Távora, 598. Sabe o que é isso? É a palavra de Deus fazendo diferença. É a palavra de Deus habitando ricamente no coração dos crentes. E isso honra a Deus. Isso honra a Deus. Que Deus nos ajude a mantermos um programa de aconselhamento bíblico, sério, comprometido com a palavra. E você há de ver o que Deus vai fazer por meio da sua vida em aconselhamento bíblico. Creia, a Bíblia tem todas as respostas. Querido Deus, ajuda-nos. Tem misericórdia de nós. E nos dá toda a direção certa para permitirmos que a Tua palavra habite ricamente em nós, a fim de que o nosso aconselhamento seja plenamente e exclusivamente bíblico. Abençoa este povo, Senhor, usa-os para a Tua honra e para a Tua glória. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.